Pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma videoaula, só que agora para os alunos dos segundos anos da Escola Flávio Marcílio e Cláudio Martins, né? Essa videoaula, lembrando que ela é de inglês, mas ela é voltada mais para a parte técnica, mais especificamente sobre os verbos modais, né? E mais especificamente ainda sobre o TD que foi anexo na atividade da semana passada no Professor Online. Então, resolução e comentário do TD. Né? Esse vídeo vai estar na plataforma do YouTube. Quem tiver alguma dúvida a mais, pode tentar tirar pelo chat do Professor Online, que eu não estava conseguindo acessar, né? Não sei como é que está aí com vocês. Ou colocar nos comentários aí do YouTube, ou aqui embaixo. Bom, bem, o TD ele começa dando uma explanação geral do que são os verbos modais. Está bem explicativo aí, né? E logo abaixo ele fala das características sobre os verbos modais. A gente não vai perder tempo para a aula não ficar tão comprida, né? Vocês dão uma lida aí, a gente vai comentando os pontos interessantes na medida que forem sendo necessários. Tá bom? Então tem aí as características A, B, C, D e E. Tem alguns exemplos aí de verbo modal can, may, will, shall, must. Mas nós aqui vamos focar mais nos modais can, could, should, must. May também, mas mais no can, could, should e o must. Ok? Então você seguindo aí na primeira folha do TD, você vai ver já começando a explicação a respeito do can, né? Também não há grande necessidade da gente ter que estender o vídeo, né? Porque está bem explicativo, mas eu vou só comentar alguns pontos que eu acho interessante falar a respeito. Vocês têm que entender que língua, de maneira geral, ela não é uma fórmula matemática, né? Não é uma ciência exata. Ela é dinâmica, ela precisa do contexto para que a coisa tenha sentido. Então a gente usa alguns recursos que a língua nos disponibiliza para podermos expressar de maneira da maneira que a gente quer passar as nossas ideias. Então é o seguinte, o can aí ele fala, por exemplo, que o can ele exprime habilidade ou capacidade. Eu posso usar para fazer pedidos, eu posso usar para exprimir possibilidade ou uma probabilidade. Mas preste atenção no que eu quero mostrar aqui. Ó. Eu tenho o can que ele exprime habilidade ou capacidade. Aí ele vem dar esse exemplo aí. I can speak English. I can speak English. Eu posso falar inglês. Esse can aí está usado no sentido de habilidade. Está dizendo que eu tenho uma determinada habilidade de realizar algo. Então, não é porque eu usei o can na frase I can speak English que eu vou precisar usar só o can toda vez que eu usar uma frase dessa. Eu posso ficar brincando de acordo com o que eu quero me expressar e usar outros verbos modais. Não quer dizer que eu sou obrigado a ser amarrado, engessado a usar o verbo can nessa frase. Vai depender da ideia que eu quero passar. Se for uma ideia de habilidade de realizar a falar a língua inglesa, então eu uso I can speak English. Mas eu podia muito bem usar, por exemplo, o verbo modal should. Por exemplo, I should speak English. Só troquei o can pelo should e aí já não vai dar mais uma ideia de probabilidade, de habilidade, mas sim eu estou exprimindo uma expectativa minha. I should speak English. Eu deveria falar inglês, né? Seria interessante, sei lá, para minha vida, para o meu currículo, não sei. Né? Como também, em vez do can ou do should,
poderia também usar I must speak English, no sentido de eu querer me obrigar a ter que falar inglês por alguma grande necessidade. Talvez conseguir um emprego, talvez uma melhoria no próprio emprego, talvez algum relacionamento com algum amigo nativo, né? Então, I must speak English. Ok? Então, eu quero mostrar só aí, de maneira prática, que a gente não precisa ser engessado na fórmula. O verbo modal só posso usar aqui o can aqui só. Não, vai depender do que eu quero passar. Ok? Só queria voltar aí, eu disse que não ia falar detalhes, mas lembrando que o should, ou desculpa, o verbo modal de maneira geral, can, should, could, may, a grande característica deles, né, é que eles são verbos que não precisam vir acompanhados da partícula to, né, o infinitivo com to. Eles vêm normalmente, eles vêm acompanhados do verbo principal, que também vem sem o to, do infinitivo. Então, o verbo que acompanha o auxiliar, os auxiliares modais, né, também podem chamar de auxiliares, são auxiliares especiais. Os verbos que vêm acompanhados com ele, eles também vêm sem a partícula to. Ok? Vocês podem ver direitinho aí no TD. Não vou me estender muito, para a gente não perder tempo. Ok? Mas vamos ver aqui outros exemplos com o can, por exemplo. O can eu uso para pedir permissão. Por exemplo, o exemplo que tem aí. Can I go to the toilet? Estou pedindo para ir ao banheiro. Estou pedindo permissão a alguém. Como eu também posso usar, além do can para permissão, eu posso usar o may. Aí você vê que o may é para permissão de maneira mais formal, mais educada. Não quer dizer que o can não seja educado. Eu posso tornar a frase educada acrescentando please. Can I go to the toilet, please? Posso ir ao banheiro, por favor? Mas se eu usar o can no ouvido do nativo, é uma expressão mais polida, mais educada. Não quer dizer que a outra não seja também. Tudo é o tom, é a maneira como se fala. Então eu posso usar em vez de can, nesse caso para permissão, may I go to the toilet? Posso colocar please ou não. De qualquer maneira aí vai soar educado. Ok? Bom, o could também, ele é usado para permissão também, o could. Em vez de usar can ou may, eu posso usar o could também. E no ouvido nativo, se eu falar could I, uma pergunta. Lembrando que em pergunta, você vai ver mais lá embaixo no TD, como é pergunta, o auxiliar ele vem antecede o sujeito. Então, could I, tiver essa ligação vocal, né? Could I go to the toilet? Então, também, se eu usar o could, vai dar uma ideia também de um pedido educado também. De maneira geral, nas três situações, a ideia no final é a mesma coisa, você quer ir ao banheiro. Ok? Está pedindo permissão. Bom, outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui, se você olhar aí na questão de possibilidade, né? Eu posso usar o can como possibilidade. Por exemplo, que ele deu exemplo aí, something can go wrong. Alguma coisa pode dar errado. É uma possibilidade, não quer dizer que vai dar. Eu posso usar o can, mas eu posso usar também may em situações de possibilidade. Só que eu posso usar o might também, mas eu queria chamar a atenção aí que no TD ele mostra aí o may 50% de possibilidade e o might 10%. Só chamar a atenção que isso é só um número, para facilitar a explicação de maneira pedagógica, para a gente ter uma determinada ideia da intensidade da possibilidade. Não tem como a gente medir isso exato, mas é só para a gente ter uma ideia, é só um número para a gente ter um norte.
Então, o may é usado em possibilidades que, sei lá, tem 50% de chance daquela coisa ser possível de acontecer. É só para você ter um norte. Então ele fala assim, usou um exemplo aí, she may play tennis today. Sei lá, a mulher joga tênis e é um hábito que ela tem. E o cara fala, conhece ela, então ele fala, acho que ela pode jogar tênis hoje. Só que no contexto ele quer dizer que pode, mas também não pode, não tem tanta certeza, é meio a meio, né? Já o might, ele usa um exemplo que expressa a probabilidade remota em 10%. Por exemplo, você está andando aí, você vê um céu, vê uma nuvem cinza ali, uma acolá e tal, mas não está aquele cinza carregado, e você fala, it might rain today. Você está achando que pode chover, mas é um achar que não é lá essas coisas. Há uma possibilidade, mas pela sua fala, pelas circunstâncias, pelos os aspectos que você observou, o clima pode, mas nem tanto, né? Então, é só para deixar claro que esses números é só para a gente ter um norte de quando usar melhor cada modal no sentido de possibilidade, ok? Por exemplo, our classes can initiate next week again. Será? Será que é can? Será que é might? Será que é may? Será que nossas aulas podem começar semana que vem? Normal? Né? Então, fica aí a reflexão. No caso, pela circunstância atual, eu usaria melhor, nos três está ok, mas eu usaria melhor it might, na minha opinião. Possibilidade não muito grande. Ok? Bom, deixa eu ver o que mais que eu queria chamar a atenção aqui. O should exprime uma expectativa. Normalmente, quando eu falo com vocês, eu vou logo na ideia de que o should ele é usado para fazer uma recomendação, dar um conselho, uma recomendação, né? Mas ele também exprime uma expectativa. Por exemplo, na situação que ele usou aí, vamos criar aqui o contexto. Tem a gente está aqui assistindo televisão, um grupo de amigos, um casal, não sei, família, vai passar propaganda de um filme. Aí aquele trailer massa, aquele teaser, né, que a gente chama hoje, fazendo com que você queira assistir. Você olha, nossa, this film this film should be good. This film should be good. Acho que esse filme deve ser bom. Aí você olha para a pessoa do lado, seu familiar, um amigo, sei lá. We must watch it. We must watch it. Já usei o must, que exprime uma obrigação. Você está se obrigando a ter que assistir esse filme porque você acha que tem a expectativa que ele vai ser bom, né? Então, mostrando a vocês que a versatilidade de se usar os verbos modais. Bom, então, deixa eu ver aqui. Muito comum se usar o should nesse tipo de situação. De conselho, por exemplo, uma pessoa que fuma, o cara olha para ele e fala, cara, you should stop smoking. Você tanto pode usar you should stop smoking de maneira afirmativa, você deveria parar de fumar, como eu posso usar o should de maneira negativa, dando a mesma ideia. O cara tá fumando, you shouldn't smoke, ou you should not smoke. Você não deveria fumar. Se você olhar também aí embaixo, logo abaixo você já vai ver as formas negativas, como é que se constroem, né, com os verbos modais. Bom, também tem fazer uma crítica, você vê o exemplo. O must, de maneira geral, exprime a obrigatoriedade, né? Pessoal, nessa quarentena,
You must study. You must. You should. Eu não posso usar o should. Posso. Devo só falar assim, pessoal, you should study. Vocês devem estudar como se fosse um conselho. Não. Vocês são estudantes, estão na fase de estudante, então posso estudar o should, mas acho que caberia melhor nesse caso. You must study. Ok? Don't forget to study. Ok? Vocês precisam estudar. No sentido de obrigação mesmo. Bom, quando ele vem negando, é proibição e ponto final. Tá bom? O exemplo que ele deu ali, você vem andando assim num parque, tem uma grama muito bem cuidada, bem bonita, cercada, uma cercazinha pequena que dá para você passar por cima se você quiser, mas tem uma placa dizendo You mustn't walk on grass. Você não deve andar na grama, pisar na grama. Okay? You mustn't walk. Bom, então vamos aqui ver rapidinho a forma negativa. Basta acrescentar aí o not depois de cada verbo modal ou as formas contraídas, como você também vão ver aqui em cima, tá bom? Já na forma interrogativa, basta você pegar os verbos modais e colocar antes do sujeito, ok? Vamos ver aqui a primeira leva de questões. Só para poder fixar, lembrando que minhas provas não são nesse estilo, minhas provas, entre aspas, né? Elas fazem sempre uso de textos, normalmente 5 gêneros textuais diferentes, podendo ser tiro em quadrinho, cartoon, uma fábula, uma crônica, etc, etc. Música. Bom, o que são os modal verbs? Né? Os verbos modais. Aí. Lá embaixo no gabarito tem a resposta, mas já toda bonitinha. Nos segundos anos eu consegui esse TD já com a resposta bem bonitinha e comentada. Mas lá em cima, na definição do que são verbos modais, ele fala bem claramente que são um tipo especial de verbos auxiliares, né? Que, quando usados com um verbo principal, alteram ou completam o sentido desse verbo. Lembrando que o verbo principal vem acompanhado, vem depois do verbo modal, sem a partícula to. Ele vem em formato infinitivo, sem o to. Ok? Ok, vamos lá. Segunda, quais são as características gerais dos modal verbs? Então, as características gerais são aquelas que tem no TD lá em cima. A característica A não possui infinitivo, ou seja, o verbo can ele não é to can, ele é só can. O verbo must não é to must, é só must. E assim vai. Né? O infinitivo deles não é com to. B. Eles possuem uma única forma para todas as pessoas. Sim, eu uso can com todas as pessoas da mesma forma, aí, como eu vou dar um exemplo aqui do lado. Vocês podem ver aí. Né? Isso é uma das coisas que torna também a língua inglesa mais fácil, objetiva e direta. C. Não possuem conjugação regular ou completa. Vocês vão perceber aí, com as explicações, que dependendo do modal, ele tem só a forma presente ou a forma passada, como você vê o can e o could aí. Já no caso do must, por exemplo, o must ele não tem uma forma passada nem futura. Ele tem a forma passada, a gente usa no lugar do must, porque eu posso usar o must, substituir o must pelo have to. Have to. Então, o must não tem passado, mas o have to tem. Então, em vez de usar, como não tem must no passado, eu vou usar a forma negativa do have to, que é hadn't to. Ok? E se for futuro, will have to. Ok? Dando uma ideia de obrigação. Have to, essa expressão have to, também é a ideia de obrigação. Ok. Vamos voltar ao exercício. Terminei, acho que completou tudo. Deixa eu só dar uma... Não.
Também são invariáveis. Invariáveis, eles não flexionam, não seguem aquelas regras que os outros verbos seguem. Por exemplo, no presente, na terceira pessoa, he, she, it, não acrescenta s, não fica cans, não fica coulds, não fica must, não existe isso com eles. Eles, como foi falado na primeira característica dele, na segunda, desculpa, eles possuem forma única para todas as pessoas, né? E também não formam gerúndio eles. Não tem o gerúndio se forma acrescentando ing aos verbos. Já com eles não existe a forma can, could, must, no. Ok? Ok, eles não são seguidos do verbo no infinitivo, porém sem a partícula to, tudo bem, com exceção do ought to, que eu não vou entrar em detalhes porque é fashionable, fora de moda, vamos dizer assim, não é não é muito usado. Eu devo confessar que na língua falada mesmo dia a dia eu vi só em duas situações, e nem foi na língua falada, foi em filme. No dia a dia as pessoas não usam o ought to, tá bom? Usam no lugar dele should, que essas coisas assim. Não precisa de outros verbos auxiliares para as formas negativa e interrogativa, exatamente. Quando a gente vai negar, como eles já são auxiliares, a gente usa eles mesmo. Basta acrescentar a partícula not, ok? E ou você escreve com as formas completas ou as formas abreviadas, ok? E deixa eu ver como são formados a negativa e a interrogativa. Bom, a negativa a gente acabou de falar, você acrescenta o not, e a interrogativa você coloca ele antes do sujeito. Outro exercício aí, exercícios resolvidos. Próximo, exercício 1, da série dos 8 últimos exercícios. Complete a frase I'm sure she isn't here. Cara, eu tenho certeza que ela não está aqui. É uma certeza. Então o cara tá com aquela certeza. She be at home. Esse at está escrito errado, eles erraram na digitação. Tá bom? O azinho vem antes do T. Então, she. Bom, se ele tem a certeza que ela está naquele determinado lugar, aí ele fala, ela deve estar em casa. Se ela não está aqui, está em casa. Eu conheço ela, então são essas possibilidades. Quando ela não está aqui, ela está em casa. Então, fala. Das opções que ele deu aí, must, can, will, shall, se você olhar o quadro lá em cima da explicação, você vai ver que o must é o que melhor encaixa aí, porque dá um sentido de dedução. Ok? Então, she must be at home. Ela deve estar em casa. Que dá uma dedução bem certeza, né? Próximo de 100% de certeza, vamos dizer assim, né? Se é que pode dizer. Bom, vamos ver aqui. Próximo. Eu havia dito que esse exercício aí, esse que a gente acabou de comentar, era a questão 1 dos últimos 8, mas não, existem dois aí que não vem antes dos últimos 8, que é esse que eu acabei de falar e esse próximo agora. Não sei porque ele colocou separado, tudo bem. 2. Marque a alternativa que corresponda à tradução correta da frase ele não deveria ter feito isso. Né? Todos aí estão negando. Né? Ele não deveria ter feito. No contexto aí, como não tem muita coisa dentro do contexto, normalmente quando a gente fala não deveria, é para dar uma ideia de... era uma expectativa. Você não queria que aquela coisa acontecesse. No caso, ele fazia a coisa. Então, he mustn't have done it. Não. Ele não precisava ter feito. Não. He cannot have done that. Ele não pode. Não. He wouldn't have done that. Ele não teria feito. Não. É bem óbvio, essa é bem lógica. He shouldn't have done that. Ele não deveria ter feito isso. É o que vai dar uma ideia de que era uma expectativa em relação, que você tinha em relação a ele. No caso dele não realizar o que ele fez, né? Ok?
Agora sim, os últimos 8 exercícios. Marque a alternativa cuja frase não apresente um modal verb. Que não apresenta. Bom, de cara já bati o olho aqui e já vi que é a letra C. Se você olhar a primeira aí, you shouldn't drink much. Você não deveria beber tanto. May I ask you a question? Né? Só melhorando aí, dando mais detalhes a cada situação. Why you shouldn't drink much. Eu estou usando negando o should, dá uma ideia de recomendação. Você não deveria beber muito. May I ask you a question? Eu estou pedindo uma permissão para fazer uma pergunta de maneira bem educada, então usei o may, vindo antes do sujeito, como você observa aí. May I. Já C, she had gone to Italy. Ela não tinha ido à Itália. Ele está falando de uma coisa que tinha acontecido lá no passado, antes de outra ação no passado. Né? E a D, we must obey the law. É uma obrigação, nós devemos obedecer à lei. 2. A frase you mustn't take medicine. Ninguém pode estar tomando remédio à torta e à direita. Então, you mustn't é uma proibição. You mustn't take medicine. Expressa proibição. Item D. Vamos agora com a questão número 3. Usando os verbos modais, complete a frase we blah 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 go to the club. It depends on the weather. Então vai depender do tempo lá fora. Então há uma probabilidade de nós irmos ao clube, mas isso vai depender do tempo. Então a probabilidade ela é remota, então porque ninguém controla o tempo dentro desse contexto. Então, pelas opções que tem aí, a que encaixa melhor é o might. Não é isso? Might, must, will, can. Ok, é o might. Vamos para a questão 4. Qual é a alternativa que completa corretamente a frase blá blá blá, you play the keyboard? Keyboard é o teclado, normalmente é o teclado. Ok? Ok. É uma pergunta. Se é pergunta, vai vir o verbo modal antes do you, sujeito you. Vou mostrar 2 exemplos aqui do que a gente podia usar. Nesse contexto que ele está dizendo assim, aí é no sentido de habilidade. Se o cara tem a capacidade de tocar o teclado, né? Então, can you play the keyboard? Mas eu poderia usar o would, dependendo de um contexto diferente. Por exemplo, tem aqui a galera reunida, os amigos, aí vão, esse cara, vamos fazer uma festa, bora. Cicrano traz a comida, Beltrano a bebida, tu sabe tocar, né? Então, do you play the keyboard? Uma pergunta, no sentido de, já que tu tocaria na festa, né? Ok? Então tem esse sentido. Mas no caso aí ele está usando sentido de habilidade, então fica a letra B. Bom, qual é a forma negativa da frase they could work together? Eles poderiam trabalhar juntos, uma possibilidade de trabalhar juntos, né? Pô, seria interessante. Coloco not entre o could e o verbo work, né? Então fica could not ou couldn't. No caso aí, could not. They could not work together. Letra C. 6. Qual é a forma interrogativa da frase I should have lunch with him? Se é interrogativa, basta pegar o should e colocar antes do sujeito I. Should I have lunch with him? Letra D de dado. Ok? 7. Pessoal, a sétima eu buguei, vou mentir, porque na minha opinião a estava certa, a C está certa e a D também estava certa. Já a B não, porque ele usa o sum. Então não há possibilidade remota, logo ele vai conseguir. Não. Só aí que eu acharia que não era o might. Então essa sétima eu não quero comentar a respeito. Ok?
8. Pode ser para certo, é para errado as afirmações. 8. Os modal verbs não são considerados verbos auxiliares. São considerados verbos auxiliares especiais, né? Mas são. Então, essa está errada, né? Ele diz que não, mas é. 2. Eles não usam verbos auxiliares para formar negativo e interrogativo. Não usam, eles são os próprios verbos auxiliares. Essa é correta. 3. Os verbos modais são invariáveis. Isso, eles têm o mesmo formato de todas as pessoas. Certo. O modal verb shall é usado apenas em situações formais. Eu não queria falar shall com vocês. Shall é antigo, mas ainda é usado em algumas situações do presente. E, de maneira geral, ele é considerado bem educado. E, normalmente, hoje em dia, no mundo moderno, é usado mais nas primeiras pessoas do singular e plural. Mas eu não quero entrar em detalhes. Mas o modal verb shall é usado apenas em situações formais? Vamos dizer que sim, está correto. 5. Quando se quer indicar uma habilidade no passado, usa-se o modal can, não. No caso, entre o can, no sentido das ideias que o can passa, no caso seria o could para expressar o passado. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha ajudado de alguma forma essa videoaula. Dúvidas, como eu já falei no comentário, e aí embaixo você vai ver o anexo também, novamente, com o TDzinho aí em anexo. Ele se encontra também lá no Professor Online. Valeu, pessoal, um abraço e cuidem-se.